Omissivo doloso, você extrai dele uma norma proibitiva. Quando você tem um tipo omissivo, você extrai dele uma norma mandamental, uma norma prescritiva. Você tem que fazer aquilo. Um vai violar uma proibição, o outro vai violar um dever. Isso é uma omissão imprópria, falarei dela depois. Bom, estou muito à vontade para falar. A primeira complexização, dizer assim, da teoria do tipo veio com o tipo subjetivo. Ao contrário do que o inventor imaginava no início do século XX, né? Belling, o tipo não era estritamente objetivo, não era aquele matar alguém, não. Há um tipo subjetivo que tem por conteúdo hoje, que tem por conteúdo central hoje, uma categoria chamada dolo, que é o elemento geral de todo crime comissivo doloso, é por isso que ele é comissivo doloso. Ou seja, a vontade e a consciência de realizar o tipo objetivo. Matar alguém é a descrição objetiva do tipo. O tipo subjetivo, eu tenho que ter consciência e vontade de matar alguém. Portanto, sempre que eu estiver na situação de erro de tipo, eu não vou ter o tipo subjetivo. O famoso exemplo, você dispara sobre uma moita, supondo, ele saiu, é um lugar bem afastado, é temporada de caça, é autorizada aquela caça ali. Esse é um exemplo dos meus tempos, né? Hoje é um exemplo politicamente incorreto, né? Porque é os direitos dos animais, né? Mas enfim, naqueles tempos em que, saudosos tempos em que você podia matar uma codorninha e assar e comer. Codorna. Tinha. Agora tem que estar pronto para esperar a Polícia Federal chegar. Tira da moita, na verdade, tinha apenas lá um homem que, premido de necessidades urgentes, se refugiara na moita para dar cabo delas. Bom, objetivamente, matou alguém. Mas, subjetivamente, não matou ninguém. Ele não tinha consciência de que estava... Ele não tinha consciência e vontade de realizar o tipo objetivo. Entendeu essa relação? Mas tem uma coisa... Além disso, foi possível avançar. Quem avançou foi um professor argentino. Como ele escreveu em espanhol, se fosse um professor alemão que tivesse, enfim, proposto a tipicidade conglobante, olha, não falaríamos de outra coisa. Pencas de brasileiros estariam indo para Freiburg para estudar, entendeu? A teoria da tipicidade conglobante, voltava para cá e coisa. Mas aí eu me lembro sempre do que Hungria, no momento de mau humor, falou. Ele falou assim, bom, sempre que a Europa solta fogo, o Brasil emite fumaça. Ele estava criticando os colegas que faziam exatamente isso. Uma república que faz parte, quem foi colônia, sempre tenta, isso fica, é cultura, entendeu? A gente tenta se achar mais, enfim, mais burros, mais limitados, com menos novidades, entendeu? Como se... E ficamos lá dependendo, mas e quando tu vai... A velhinha outro dia foi uma orientada dela para a Alemanha, ela falou, me traz uma novidade de lá, hein? Estou esperando. De vez em quando a menina fala isso, já tem a novidade aí? Bom, a tipicidade conglobante. Ou, se quiserem, a função sistemática e a função conglobante. É o seguinte, é que a função sistemática se contenta com a observação dos elementos objetivos do tipo, a ocorrência do resultado e, claro, a velha base imputativa causal, um relacionamento causal entre a conduta e o resultado. Mas isso é insuficiente. Além desses componentes objetivos, né, que resultam na análise do tipo objetivo, é preciso verificar a conflitividade do pragma. É preciso ver se você tem um conflito. Você tem que ver
você vai dar uma checada na antinormatividade. Você tem que ter também uma espécie de tipicidade meio imputativa. E aí a tipicidade conglobante vai ajudar. Você vai verificar a lesividade e a imputação por dominabilidade. O professor Renato Silveira, que está ali arguindo a catedrática, ele tem um livro muito bom sobre um conjunto de casos que Weltzel chamou. E eu mostro para vocês a precariedade da objetividade nos tipos legais, que foram os casos que foram reunidos sobre adequação social. E o melhor livro brasileiro sobre isso é o livro do Renato. O Renato Silveira, titular aqui. Vou simplificar os casos e tal. Imagine o seguinte: batizado da menina. A mãe ou o pai vai furar a orelha da filha, porque acabou de ganhar do padrinho um brinquinho de ouro. No momento em que pegar a orelha e meter aqui uma coisa e furar, artigo 129. Quem tem de cabeça lesão corporal, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Ofender a integridade corporal, basta essa primeira, ou a saúde. Ofender a integridade corporal de outrem. Bom, momento em que você mete uma agulha na orelha, você está ofendendo a integridade corporal. Temos que reconhecer, então, perante isso, alvarmente, sem qualquer tipo de indagação, que nós temos aí realizado o tipo objetivo de lesões corporais. Se tiver um delegado presente ali, a cerimônia de batizado, ele tem que dar voz de prisão à mãe que está furando a orelha da filha. E você, não, mas é porque, se vocês acham que coisa assim é importante, eu desafio qualquer um a furar a orelha do outro aqui do seu lado e ver se isso não vai parar na delegacia. Se quiserem fazer a experiência, é só um virar aí, olha isso. Se algum tiver um vizinho menos simpático, pega um alfinete e fura a agulha dele para ver se nós vamos terminar essa aula na delegacia de polícia. E por que a menina, logo a menina, deixa eu tomar argitatena, que não podia se defender? Coitado, bebê, olha que coisa terrível, esses bandidos têm que aumentar as pernas da lesão corporal. Mas não passa pela cabeça de ninguém que não seja um refinado idiota, que aí... Então vamos traduzir o que o refinado idiota não consegue compreender. Como é? Bom, é para ir... Aí está... Eu falei na questão de que muitas vezes a ofensa ao bem jurídico não traduz, ela é só formal, ela é aparente. Digamos, ela até toca o bem jurídico, mas não o vulnera. E assim podemos resolver este e todos os outros casos. Porque, se vocês forem pensar, cortar o cabelo é ofender a integridade corporal. Até porque a dogmática da lesão corporal deixa muito claro que não é necessário nem dor, nem efusão de sangue. Está nas primeiras lições do crime de lesões corporais. Então, cortar o cabelo, e não obstante, não me consta nunca que, nem que tenha um policial tentando acharcar o barbeiro, fica do lado da porta, quando acabou o cliente, falou, eu vi que você cortou o cabelo dele aí. Vamos acertar isso aqui ou vamos para a delegacia. Nunca ouvi essa história acontecer. Por quê? Porque até aquele cara, que eu estou aqui colocando no estereótipo do policial corrupto e coisa, tadinho. Nem esse cara acredita que isso é criminalizável por ele. E, volto a dizer, se quiserem duvidar que isso é lesão corporal, quem tiver uma tesourinha, pega o vizinho do lado e corta ele um pedaço da barba, um pedaço do cabelo, e vamos ver se isso não vai acabar na delegacia como lesão corporal. Isso foi a antinormatividade, é um dispositivo metodológico central para a tipicidade. Então, a tipicidade objetiva sistemática é muito simples. São os elementos objetivos da conduta, o resultado e o nexo causal. Mas também não há conflito se não tiver uma lesão relevante para o bem jurídico, que é exatamente isso que nós acabamos de ver. Não há. O exemplo da aula, nosso encontro passado, foi o garoto, coitadinho lá, o menino, da banana.
menino, tadinho, fumou todo o crack do mundo e roubou uma banana do supermercado. A banana, o patrimônio do supermercado não foi tocado, mas não foi vulnerado. Insignificante. Então, aí, às vezes o alcance da norma, essa norma está recortada por outro. Vamos dar um exemplo? Vamos imaginar o seguinte. O direito penal militar da guerra admite a pena de morte para vários crimes. Então, covardia no teatro de operações é um crime que é punido com pena de morte. Está lá na lei. O homicídio está previsto no Código Penal Militar, a lei está previsto. Imagina o seguinte. Estamos vendo num conflito qualquer, vamos imaginar, num conflito qualquer, houve lá, enfim, soldado cometeu um crime militar desse, mas está sendo fuzilado, de acordo com o regulamento militar e tal, tudo aquilo, tal, pelo governo. Quando acabar de disparar e o cara foi atingido lá e morto, nós podemos dizer que os soldados que estavam ali cumprindo estritamente o que determina uma norma do Código de Processo Penal Militar, que é uma lei, e os regulamentos, né, que tratam e disciplinam a execução da pena de morte do direito penal militar de guerra brasileiro, nós podemos dizer que foi típico que matou, ou nós temos que entender que a norma que nós extraímos, o é proibido matar alguém, está recortada neste momento porque o sujeito está, no caso, cumprindo um dever que a lei lhe impõe. Se a lei lhe impõe um dever, essa lei, que tem a mesma hierarquia da lei que criminaliza o homicídio, recorta a norma aqui. Nós podemos dizer que toda vez que um policial prende alguém em flagrante, está havendo um constrangimento, físico ali, a pessoa que está sendo presa. Nós podemos, o oficial de justiça que vai penhorar o quadro do devedor, autorizado pelo juiz, nós temos que, será que o nosso raciocínio, não, houve um furto que está justificado? Não. Houve furto? Ou seja, a tipicidade conglobante nos oferece soluções sedutoras no âmbito da tipicidade para problemas que são falsamente carregados. E a conclusão disso é o seguinte, e eu pergunto, é possível no direito brasileiro nós tratarmos o estrito cumprimento do dever legal como um fator que exclui a tipicidade conglobante? Perfeitamente. Perfeitamente. Porque na nossa lei está escrito, não há crime quando. E quando não há crime, é sempre uma referência ao injusto, que é constituído pela tipicidade, pelo tipo, e pelo antijurídico, e pelo ilícito. É a tipicidade ilícita. Não é? Então, se não tem tipicidade, também não. Então, você pode, perfeitamente, trabalhar o estrito cumprimento do dever legal como uma causa que exclui a tipicidade conglobante. Evitando, portanto, essa coisa um pouco contraditória, porque é claro que se você está agindo sobre um dever legal, este dever legal, que tem a força de uma lei, está recortando a norma que está numa outra lei. É a única maneira de racionalizar, né, de tornar compatíveis duas normas aparentemente, mas que são perfeitamente... Se você entender que esta aqui recortou a outra e abriu ali um espaço. Bom, então a gente não tem a tipicidade conglobante na afetação insignificante do bem jurídico, no cumprimento de um dever jurídico, mas também na aquiescência do titular do bem jurídico. Em primeiro lugar, tem uma divisão aí que bens jurídicos, que uns seriam disponíveis, outros indisponíveis. Puxa vida. É uma coisa velha e um pouco insuficiente. O
que caracteriza a titularidade do bem jurídico é a disponibilidade. Se não posso dispor, não sou titular. Mas a vida é o mais disponível deles. Todos nós estamos dispondo da nossa agora, falando de direito penal. Podíamos estar fazendo coisas muito melhores, mais agradáveis. Estamos aqui, escolhemos isso. Estamos aqui. Estamos dispondo da nossa vida. Tem aqueles exemplos que não significam nada, porque se acabar a vida, o cara deixou de fruir qualquer outro direito. Se acabar o Estado, deixou de ter garantido qualquer outro direito. Então, esses exemplos extremos não... É claro que a aquiescência, o consentimento, o acordo titular, pode... Às vezes, o próprio tipo legal, requer o dissenso, como, por exemplo, no crime de violação do domicílio. Entrar ou permanecer contra a vontade de quem de direito em casa alheia. Então, o dissenso do morador é um elemento requisitado. Então, é claro, se não tem esse elemento, nós não temos tipicidade sistemática. Porque falta um elemento que está no tipo, um elemento objetivo do tipo. Quando o legislador coloca no tipo legal o dissenso da vítima, às vezes esse dissenso não é requisitado. Aí o que não haveria seria a tipicidade conglobante. Você pode até haver um consentimento presumido, por exemplo. Grandes amigos, a gente pode imaginar que ele que já emprestou o carro, ele acha a chave do carro e diz, pô, ele me emprestaria, estou precisando, e pega o carro do outro. E é claro, nós nem temos o furto de uso, só a questão de que aí nós não temos, na verdade, uma verdadeira subtração. A palavra é tão rica, tão cheia, tão maior do que... É por isso que, infelizmente, a dogmática é necessária. Né? Então, o consentimento... Também nas ações fomentadas pelo direito, você não tem tipicidade. Que são os casos clássicos. As lesões, pelo menos as lesões cirúrgicas em atividades terapêuticas, em atividades médico-terapêuticas. Eu posso até deixar que as atividades que não são fomentadas, por exemplo, cirurgias estéticas, que não são fomentadas no orçamento, que não estão fomentadas pelo direito, você pode resolver também na tipicidade conglobante pelo consentimento. Mas a atividade médica, curativa, terapêutica, que está prevista no orçamento, tem verba, é um compromisso, está na Constituição. A hora que o médico abre 20 centímetros no ventre do sujeito para extrair um abscesso, nós vamos reconhecer uma lesão corporal para dizer que ela está justificada? Ou nós vamos entender que o conjunto normativo que fomenta, estimula, determina o atendimento à saúde está recortando a norma? Aquele artigo 129, ofender a integridade física, está recortado pelo conjunto normativo que estimula, coloca até como obriga ao atendimento médico e tal. Então, não é um crime, ele está fazendo o tipo. Conglobantamente, quando você remete esse tipo a outras normas, quando você procura em outras normas, você encontra o recorte da norma. Bom, também eu falo rapidamente, quando não houver a dominabilidade, vou passar sobre rápido, isso é muito, só o pessoal do direito vai. Dominabilidade é o seguinte, eu sou analfabeto digital. Eu não recebo e-mail, minha secretária recebe e-mail, imprime uma folha de papel, vem, eu pego a caneta BIC e respondo aqui embaixo, assim, eu não sou analfabeto digital. Eu não posso cometer um crime cibernético, pelo menos doloso, não posso. Culposo, que nem os netos gostam de tocar piano, aí eu posso até cometer um crime cibernético. Mas doloso eu não consigo. Sei manobrar aquilo, nem vontade. Como eu digo, toda vez que, enfim, vou trabalhar num caso como advogado, né, eu ainda sou advogado na cidade, já brevemente, mais uns anos eu digo, olha,
Porque o cara vem com... Como é o nome do espetinho? O quê? Ou vem com o CD... E eu digo, não sou nada ecológico. Cada vez que eu funciono num processo, uma árvore cai. Porque aquilo vai virar papel para eu examinar. Eu examino tudo no papel. Só sei trabalhar com papel. Com caneta, o que eu posso fazer? É tarde para mudar. É tarde. Ravizinho, meu neto, dá banho naquela porcaria ali. Mostra, tira, faz. Cada um na sua. Então, a questão da dominabilidade. Vocês vão lembrar, é o famoso primo do Hennig, lembra daquele estudo? O famoso primo que recomenda para o tio, o pessoal que não é do direito tem que contar a maldita história toda do tio. Na floresta. No amor. O sobrinho era o herdeiro do tio, e o sobrinho viu que caíam uns raios lá no morro. Aí disse, tio, olha, a vista aqui... Quando eu dou um exemplo lá no Rio, eu digo, olha, na esquina da Joaquim Nabuco, com a Vira-Soto, a vista dos dois irmãos é uma coisa maravilhosa. Fica ali, tio, tal. Ele quer que um raio caia. Sim, mas simplesmente ele não tem nenhuma dominabilidade. Ele não tem condições de dominar este acontecimento. Aliás, isso é o que acontece no caso dos meninos dos rojões, cuja cabeça a mídia impiedosamente pensa lá. Eu pedi ao Molina, eu fiz um júri simulado na UFRJ sobre o caso dos meninos. Chamamos ali umas pessoas representativas do Rio de Janeiro. Era Cília Coimbra, Joel Birman, enfim, 7 pessoas que eram bem representativas do Rio de Janeiro. Eu pedi ao Molina, o Molina pegou o rojão igual, sem haste, e disparou, filmando, e depois botou no computador e tal. Gente, teve até um que voltou para trás. 180 graus, um para lá, outro para cá. Aquilo era o quê? O rojão foi lançado na direção da polícia, que estava batendo em gente no outro lado da avenida. Soltado. O rojão daí pegou o infeliz do cinegrafista, explodiu. Tá bom, eu acho até que podem responder para mim como não. Doloso ali, até porque, eu vou falar disso na frente, até porque eu pego esse caso mesmo já na frente, senão não acabamos isso aqui. Na questão do tipo subjetivo, eu falei de dolo. Dolo é conhecer e querer os elementos objetivos do tipo. Ou seja, dolo é você querer e conhecer e querer a realização do tipo objetivo sistemático. É isso o dolo. Tipo objetivo sistemático. O objetivo conglobante, o dolo não tem nada a ver com o objetivo sistemático. E o conceito de dolo, que é dado na nossa lei pelo autor doloso, é baseado na vontade. Quando quis o resultado. Então, as produções europeias que querem trabalhar com o conceito de dolo baseado na representação não podem ser traduzidas automaticamente para a gente. Porque o nosso conceito de dolo está fulcrado absolutamente na vontade. Ou numa equivalência da vontade. Então, se eu tivesse que dar uma síntese do que é o dolo no direito penal brasileiro, é querência do resultado. Esse é o que está na nossa lei. Bom, passando tipos culposos, bom. Existem 2 tipos de culpa, que é uma tradição, tem que lembrar aqui para introduzir uma coisa. A chamada culpa consciente e a culpa inconsciente. A culpa na qual o sujeito representou o resultado, mas levianamente achou que não ia acontecer. E essa é a culpa inconsciente. E a culpa consciente? O sujeito representa o resultado. Na inconsciente ele nem representa o resultado. Ele é surpreendido pelo resultado que ele deveria. Por um resultado que deveria ser previsível. Tem que ser previsível para ele. Mas ele não. Bom, nesse modelo, existe um problema que os tribunais, que é o problema desse caso aí. Uma questão de fronteiras entre a culpa e o dolo eventual. Mas essa é com a culpa consciente. A culpa inconsciente não se toca. E este caso, como é que seria previsível que aquele que devia ser o 100º rojão do dia, a 100ª bomba
da polícia para cá, e o centésimo. Mas nenhum antes. Várias manifestações, desde. Tinha um ano de manifestações, tinha um ano de rojões. E falar nisso, desde quando o rojão atinge e mata a pessoa? Então, o crime de explosão, gente, foram denunciados pelo crime de explosão. Imagina, no Réveillon do Rio de Janeiro, se soltar um rojão fosse crime de explosão, o Maracanã tinha que virar presídio. E todo mundo solta rojão. Os 2 garotos foram denunciados por rojão. Olha que desonestidade. Será que o promotor que redigiu aquela denúncia nunca passou um Réveillon no Rio? Será que quando ele passa, ele sai dando prisão em flagrante para todo mundo que está soltando a bosta do rojão? Não é possível. Mas os garotos também pelo crime de explosão, que é um crime de perigo comum. Quando ali, certamente, só teve a lesão ao infeliz, ao desventurado do jornalista, do cinegrafista. Então, só a culpa consciente, e só a culpa consciente temerária, só a culpa consciente temerária faz conflito, faz fronteira com dolo eventual. Não vamos falar da função do resultado. Bom, o único probleminha que tem a culpa é o seguinte. O problema teórico que eu quero colocar aqui, porque me sinto obrigado até a isso, porque tive um momento de fraqueza quando estava fazendo a tradução do Raul. Você, para verificar se houve a violação ao dever objetivo de cuidado, você tem que fazer uma comparação com alguma coisa. Você verificar se tem a violação do dever objetivo de cuidado. Você tem 2 modelos. Ou você compara com um padrão, exatamente, com um padrão, com aquilo que, pelo menos de maneira em tema de trânsito, o Veltro chamava de motorista prudente e consciencioso, ou você usa as habilidades, o adestramento do próprio sujeito, ou seja, compara com o que ele poderia ter feito e não fez. Este é o critério adotado pelo professor Roxy, foi o critério que o Raul Zaffaroni adotou no livro, e eu capitulei. Mas eu quero dizer que eu botei ele no livro também, está lá no primeiro tomo do segundo volume do Direito Penal Brasileiro, está isso. Quero dizer a vocês, toda vez que eu olho aquilo, eu acho que eu fui muito mal ali de ter capitulado a isto. Eu acho que desafia a ideia de tipo, você comparar o cara. Tem que ter um padrão típico para o homicídio de trânsito culposo. Eu não posso querer que esse tipo seja mais estreito, mais severo, porque o cara é um corredor de fórmula, do que para a senhora lá, para a sogra do catedrático que pegou o cara. A gente tem que ter um padrão médio. Eu não posso, senão digamos, o próprio conceito de tipo está um pouco em questão. O próprio conceito de tipo está um pouco em questão. Mas é uma escolha aí que vocês têm que fazer. Eu acho que é melhor. E o Raul é engraçado, ele diz, não existe homem médio, mas existe um padrão mínimo. Ora, pomba, se existe o mínimo, existe o máximo. E existe o médio. Se existe um padrão mínimo, existe um padrão médio. E é um padrão standard, assim, eu nunca achei ruim, que Veltro já falava naquele artigo dele sobre culpa de circulação, que está no número 3 dessa revista que eu mencionei. Existe um motorista prudente e consciencioso, aquele cara que conhece um pouco o código de trânsito, enfim, que vai ali, que sabe que a preferência no cruzamento, se não tiver placa da direita, enfim, que tem uma certa, que esse é um motorista prudente. Existe um pouquinho um motorista leviano, que está ali na coisa, ainda que supondo que não vai acontecer nada e tal, não acontece. Eu prefiro comparar com o padrão médio. Bom, tipos omissivos. É claro que não existe causalidade, não existe nexo de evitação dos crimes omissivos. Né? Eu só vou falar uma coisinha de crimes omissivos. Sabem que os crimes omissivos se dividem em 2 grandes classes, né? Os homicídios próprios e os homicídios impróprios. Questão da tentativa. Há uma unanimidade entre os autores da literatura penalística, há uma unanimidade que a omissão própria não admite tentativa. Muito porque a omissão própria se estrutura geralmente como um delito unissubsistente. Né?
Porque o que deflagra o dever de agir nos crimes omissivos é o que chamamos de situação típica. Isso é que dá vigência à norma mandamental. É aquela coisa que fala, pô, eu não posso, enfim, eu estando aqui em São Paulo, não posso salvar uma pessoa que esteja obrigada a salvamento na praia de Ipanema, que esteja se afogando. Estou aqui. O dever de agir é detonado pela situação típica. Ou seja, precisamente pela exposição a perigo do bem jurídico que deflagra o dever de agir na omissão própria, o dever de pedir o resultado na omissão imprópria. Na omissão imprópria, que é mais? Há uma relutância. Muita gente acha que existe tentativa. A omissão imprópria é a omissão do pai que vê o filho se afogando e não faz nada, ou do guarda-vidas. Ele comete, não uma omissão de socorro, ele comete um homicídio, porque há uma equiparação entre a inatividade dele, né, com a conduta comissiva de matar alguém. Quem tem o dever jurídico de impedir o resultado, quando não impede, responde pelo resultado. Esse é o princípio da... Claro que ela é uma disciplina que está precisando, tem que ser tipificada, nós até temos. O crime de maus tratos, a modalidade omissiva do crime de maus tratos é uma omissão imprópria legislada. É possível legislar uma omissão imprópria, porque o sistema de é muito ruim. Mas quando chega na tentativa, os alemães admitem duas soluções. Ou o primeiro momento em que ele pode salvar, que ele pode cumprir o dever de salvamento, ou o último momento em que ele pode exercer esse dever. Eu acho o seguinte, no direito penal brasileiro nós não temos tentativa na omissão. Porque o dispositivo nosso, que permite ampliar a tipicidade, porque a regra sobre tentativa é uma regra ampliadora da tipicidade. Tentei matar meu colega, tiro, pegou aqui, eu queria mesmo matar, tá bom, eu não matei. O tipo é matar alguém, por que eu vou responder? Por que eu vou ser punido se eu não matei? Porque tem um dispositivo que tem lá, que imagina, quando eu iniciei a execução, sob certas condições, se a execução foi interrompida, não por uma deliberação minha e tal, eu respondo com uma pena um pouco diferenciada e tal. Assim, existe uma regra amplificadora. Só que a palavra que é empregada na lei é execução. Iniciada a execução. E, sinceramente, você pegar uma estrutura típica omissiva e querer procurar execução aí, você não encontra. Então você não dispõe do direito brasileiro de uma regra. Você tem uma que nem uma analogia, né? Porque é uma inversão. Como é que você vai empregar uma regra amplificadora de tipicidade, levar a pena, quando você não tem uma autorização legal para levar essa pena? Você vai fazer uma execução. E não existe execução na omissão. Tudo que... Então, deixo isso aí com vocês. Eu estou trazendo questões, eu não estou fazendo uma exposição, estou trazendo, assim, pequenos espinhos de cada tópico. Esse que é o meu objetivo aqui. Bom, passo rapidamente para a justificação e pego também algumas coisinhas. Desde logo a concepção, quero convocar vocês a uma velha concepção.